isso aconteceu, vê se eu entendi bem primeiro. A mesma carreira, dependendo do enquadramento que a pessoa tiver, né, vai receber um percentual diferenciado, maior ou menor. Acima de determinado limite, será menor até do que quem está no primeiro. Depois do enquadramento inicial. Sim. Até 2016. Vai ter um enquadramento inicial, que aí você opta pela carreira enquadramento inicial. A partir de 2015 e até 2016, que é o que está no projeto, os reajustes dos padrões dentro da mesma carreira são diferenciados. Entendi. A diferença do enquadramento, ela pode variar de 21% até 21%. Entendi. Entre os intervalos. Eu diria, como, digamos assim, como diretor jurídico do Sindicato, como advogado, eu diria o seguinte: infelizmente, a Constituição, inclusive, salvo engano, a partir de 98, com essa emenda, ela permite reajuste diferenciado entre servidores, o que não permitia antes. Por isso que havia a questão da isonomia era tão utilizada, porque a Constituição determinava que o tratamento deveria ser isonômico. Propositadamente, é claro, né, foi feita essa emenda constitucional dizendo que não, que o governo, né, de cada um dos entes federados pode ter políticas diferenciadas para os servidores, quer dizer, beneficiar mais um do que o outro. Isso a Constituição diz. No entanto, o que eu vejo aí, pelo que explicou o colega, desse projeto é o seguinte: o que é garantido pela Constituição, nós temos uma ação também que está tramitando sobre isso, está no Supremo, é o reajuste anual, a data base, o reajuste anual, ou seja, a correção anual das perdas inflacionárias, que, como ele disse bem o colega, antes, na primeira fala, não se confunde com reajuste. Reajuste é aumento. Correção não é nem reajuste nem aumento, é correção. Quer dizer, é para manter o mesmo valor, para não deixar perder o valor. É nisso que uma ação judicial poderia ter êxito, na minha humilde opinião. Quer dizer o seguinte: não, veja bem, isso aqui é ilegal, não porque o outro está recebendo mais, e sim porque isso aqui sequer repõe a inflação. Então, não é nem o cumprimento do direito constitucional de reposição da inflação. Mas perceba que o argumento é diferente. Não é porque a ilegalidade não está nele dar, no projeto de lei, ou na lei que vier a ser instituída, enfim, reajustar um valor, o detentor de uma classe padrão maior do que o outro. Isso aconteceu lá na Receita. Quem estava no começo de carreira ganhou mais percentualmente do que eu, por exemplo, que estava no final de carreira. Mas isso foi uma reestruturação da própria carreira. E ocorreu uma única vez. Depois, nos anos seguintes, os eventuais reajustes foram uniformes para toda a carreira. Foi exatamente. Não, então, é exatamente o que não está nesse projeto. E aí, eu vou... Desculpa, só para enriquecer um pouquinho o debate, eu não quero me meter na resposta do colega, não. Não, que é isso? Mas é que o artigo 37 da Constituição, no inciso 10, diz o seguinte, que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o artigo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Até aí, fixou o subsídio pela Lei 312, ok. Observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Então, veja, é nesse sentido que eu digo que essa lei, essa diferença... essas diferenças são inconstitucionais porque está estabelecendo, dentro da mesma carreira, índices diferenciados para os exercícios seguintes na mesma database. Entendi. Não, eu concordo por conta dessa questão temporal. Posso só acrescentar uma coisa? Que eu acho que o que está ilegal aí é ele proibir a aplicação da lei salarial sobre as tabelas 2015, 2016 e 2014. Eu acho que é isso que está irregular. Né? É essa a questão, porque a gente não tem garantia constitucional que vai ser esse índice ou aquele índice. A lógica, a gente entra na justiça, judicializa, e normalmente ganha justamente porque foi abaixo da inflação ou porque não teve. Mas, assim, eu acho que o problema maior que eu acho que é alvo de entrar na justiça é justamente que ele fala a tabela é essa em 2014, é essa em 2015, é essa em 2016. E não se aplica sobre ela a lei salarial.
Aí, e é lá que está a revisão geral anual. Então, acho que aí tem um problema realmente que vale a pena investida jurídica. Vamos para mais uma rodada de 3. Já estão todos... Não foi contemplado? Qual que foi a pergunta? Para eles foi a questão Da cláusula do padrão, a subida de padrão, que tem a trava de padrão, que tem uma limitação. Vamos lá. Fala sobre a trava. Não, no nosso caso não foi estabelecida nenhuma trava. A progressão é feita por 2 critérios cumulativos: tempo e avaliação. Mas é garantida a progressão em ambos os casos. Quer dizer, a única coisa é que a pessoa que progride por avaliação, ela ganha 6 meses em cada progressão. Ela ganha tempo. Ela fica mais tempo, menos tempo, ele vai mais rápido. Então, metade dos que têm direito a primeira metade, a cada 1 ano e meio, vai por avaliação. E os que não foram por essa avaliação, porque não tiveram a nota máxima, geralmente é assim, quem ganha 10 em tudo, vai. Aí quem tira 9, alguma coisa, aí fica em segundo. Aí vai pelo tempo. Então é garantido, em resumo, é garantido que a cada 3 anos a pessoa progride, independente de avaliação e sem trava nenhuma. Tanto que a nossa carreira está envelhecendo, nós ficamos sabendo disso hoje. A idade média dos auditores fiscais hoje, acho que 51 anos de idade. Eu estou até novo, né? Estou abaixo da média, bem abaixo da média. E a tendência é que daqui a, 5, 10 anos, quase todos estejam no final de carreira. Só um pequeno percentual no início de carreira. Então, esse problema a gente também conseguiu resolver. Bom, acho que só juntando algumas coisas, com relação eu acho que a preocupação tem que caber mesmo. Vocês estão preocupados, primeiro que é diferente a carreira de vocês, mas eu acho que o principal é no momento da negociação que vai se estabelecer, porque é a carreira, na verdade, que vai definir se aquilo vai ser bom ou ruim. Porque, independentemente de ser subsídio, porque a carreira, depois eu vou falar da carreira que a gente tem hoje. E aí depende de negociação. Então, o subsídio complementar, por exemplo, aqui em São Paulo, ele começou como absorvido, ele seria absorvido, depois ele ficou congelado e, por fim, ele aceitou ser reajustável. Não só congelado. Então, assim, é um processo. A trava de promoção caiu. Hoje a carreira é com trava. Na proposta, cai. Então, eu acho que a pergunta que tem que fazer é como fica essa carreira em comparação à atual. Com relação à função gratificada, e aí são opiniões diversas, eu entendo que hoje o sistema de rodízio de função gratificada que tem é uma distorção de gestão pública. Você usar a carreira função gratificada como forma de compor renda e não como forma de gestão pública, na proposta fica a parte, você não incorpora mais, mas recebe ela inteira. Né? Assim, eu ainda acho que tem muitas... e ainda pode se contribuir por ela, mas na proposta pela média, 80% de salários maiores e proporcional que contribuiu. Mas eu acho que tem que fazer uma discussão muito maior, e acho que nesses termos aí, mas não dá para defender a forma como é hoje e nem como vai ficar. Outra coisa que eu esqueci de falar é que o aposentado, principalmente na saúde, acontece muito isso. A pessoa se aposenta, mesmo o médico, ele perde um terço, quase metade do salário na aposentadoria, porque, basicamente, o salário na saúde é gratificação. Né? Então, quem vai se beneficiar agora, principalmente, são os aposentados. E outra coisa, as gratificações, mesmo essa que leva, no especialista que leva para a aposentadoria, ela é baseada também numa média, e a pessoa não pode adoecer, porque ela perde salário, se ela ficar um mês afastada, ela perde R$ 1.300 da composição de salário dela, seja no início ou no final da carreira, depois vai levar a média. Né?
E aí eu queria falar também das armadilhas. Eu acho que a principal armadilha que a gente está vendo, porque a gente já discutiu de tudo, ou quase tudo, pelo menos que passou pela frente, a gente discutiu. Mas acho que a principal que a gente tem agora no 003 não é a questão da entrada do subsídio, é a questão da entrada do subsídio sem uma garantia para ele, que é a questão da progressão exclusivamente por tempo. Que você tira o mecanismo de quinquênio e sexta parte, lá no futuro vem alguém, faz uma nova reestruturação de carreira e põe de volta a barreira, põe o problema que a gente tem hoje. A avaliação de desempenho e títulos hoje são mecanismos de assédio moral aqui na Prefeitura de São Paulo. Então, assim, não dá para defender a carreira que tem hoje. Não dá. Não, ela não é modelo para a gente utilizar. Então, ela tem vários problemas. Por isso que aí pode estar a armadilha. E aí, só para... A gente está falando de cheque em branco. A questão da lei salarial, eu vou reforçar. A gente fez uma greve em 2011. O problema é que a gente só consegue mobilizar quando vai discutir reestruturação de carreira. E aí, a restauração de carreira é para desfazer coisa de 10, 20 anos, e não é essa a ideia. Então, a gente precisa agora, daqui para frente, juntar forças, espero que a gente tenha as forças unidas, para a gente discutir a lei salarial, sim. Todos juntos, o TCM, eu sei que independe, tem uma outra discussão, mas, de repente, pode até se interessar pelo assunto, a gente já fez essa conversa. E aí, só para falar de isonomia também, hoje, você tem uma pessoa na referência 13 que ganha R$7 mil e uma que ganha 3 vezes. De que isonomia que a gente está falando? Né? Então, assim, do que a gente está discutindo? Então, a gente tem várias distorções. Não estou dizendo que o subsídio venha para corrigir tudo e salvar a pátria. Não é isso. Mas a gente tem que fazer uma discussão séria e olhar de onde a gente está conversando. A gente tem que... De onde a gente está partindo. E quem criou essas distorções foram as políticas salariais amarradas com política de gratificação, de criar esse processo todo que os companheiros viveram lá no governo federal. E só para fechar, a Márcia foi uma pessoa que ajudou bastante nas discussões na mesa e de avançar nas propostas. Uma das que a gente gostaria muito e trouxe aqui para a Câmara, que o governo não aceitou, era justamente de que o pessoal que está na referência 13 hoje fosse para a final da carreira. Foi o Sindicep que apresentou essa proposta, teve uma proposta também do Sindicato da Margem, mas todas as entidades concordaram de trazer para o final. Mas não houve força para reverter isso, que era o pessoal que está no 13 e para o 17. Boa parte dos tensionamentos que a gente tem hoje na proposta se dissolveriam por aí. Eu vou deixar por aqui que os demais companheiros falar. Quantos inscritos tem, Sônia Alves? Sônia Cortioli. 5. Agora seriam 3 e depois fica mais... Não, vamos fazer uma rodada com os 5 e depois, durante a fala, acabam as inscrições, né? Vamos ver qual fala aqui, dos 5. Terminou o último que perguntou, acabou a inscrição também. Tá? Então, você se inscreve ali com... Está aberto. Quem que é o próximo, Sônia Cortioli? Alexandre. Então, boa noite a todos. Só um minutinho, Alexandre. É que a Sônia, ela tinha falado de função gratificada e incorporação. Eu acho que o Sérgio esclareceu quase tudo, talvez com exceção da questão da incorporação. Deixa de haver, não existe mais incorporação com a política de subsídio. Tá? Então, se alguém exerce um cargo, vai receber a remuneração por aquele cargo apenas enquanto... o cargo, quero dizer, a função comissionada, apenas e tão somente enquanto estiver exercendo o cargo. Depois que sai da função, essa perde não... Pode até pagar o Instituto de Previdência para levar parte disso para a aposentadoria, mas depois que sai incorpora. Aproveitando, a Márcia tinha falado de carreira de Estado, a própria Constituição, ela fala que é específica para aquelas carreiras e para outras que as administrações nos diversos entes entenderem que pode estabelecer o subsídio. Então, existe autorização constitucional para isso. Só fazer uma observação. A negociação do peso de uma carreira, não sendo de Estado, como é que a gente discute isso na mesa? Porque o peso de um auditor fiscal é diferente de uma carreira de nível universitário como um todo, de nível médio. Eu estou falando de peso político para discussão. Só fazer uma... O peso é muito diferente. Fazer uma observação. A questão da incorporação, da gratificação de função, no caso da Receita, e por acaso eu estava lá,
ela foi retirada antes da implementação do subsídio, né? E isso talvez até uma questão de interpretação constitucional não poderia ser... aqui na prefeitura ainda existe a incorporação, mas isso é uma outra questão que não necessariamente está atrelada ao subsídio. O subsídio pode até servir como um upgrade para que não ocorra mais, mas não está necessariamente atrelado. Alexandre. Então, boa noite a todos, sou Alexandre, sou servidor aqui da Câmara Municipal. Eu queria, na verdade, eu não vou nem fazer uma pergunta, vou fazer só um comentário. O Wagner falou que, conceitualmente, ele entende, do ponto de vista jurídico, que o subsídio é interessante, né? Ele acaba com os benditos penduricalhos, né? Que a gente até no sindicato já falou que não é interessante usar essa expressão porque ela tem uma conotação muito pejorativa. No caso, o subsídio foi pensado lá na Constituição, no começo, para os agentes políticos. Agentes políticos, na verdade, não teriam direito adicional por tempo. Então, o meu comentário é esse. Eu não acho que adicional de tempo, quinquênio, sexta parte, é penduricalho. Não é penduricalho. Deveria ficar fora do quadro aí de subsídio. Deveria ficar fora. Inclusive, existe uma questão muito interessante, não sei se foi pensada pelo sindicato, já que discutiu tanto. Como é que fica o caso daquele servidor que entra na prefeitura ou vai entrar nos órgãos onde vai ser implantado o subsídio e traz tempo de fora? Hoje em dia se aproveita esse tempo de serviço, essa dedicação. E com essa nova regra, miau, já era, né? É só essa observação. Próximo inscrito. Eric. Você trocou para ele. Mas aí, se ele estava escrito... Eric, depois Cristina. Não, quer? Pode passar para ela. Cede por Cristina, depois o Eric. Obrigado, Eric. Boa noite a todos. Presume-se que, com a instituição de um novo modelo remuneratório que consolida num só valor tanto a referência do cargo como os ditos penduricalhos, se decorridos apenas 5 anos de sua instituição, já se cogita a recomposição do valor inicial através de novas gratificações, é sinal evidente de que o modelo é falho. E considero temerário a troca do certo pelo duvidoso. Segundo, se o subsídio elimina todos os instrumentos de reposição salarial decorrentes de perdas por inflação, elimina-se igualmente a grande conquista de todos os servidores, que é a database para negociações. Que tipo de servidores passarão a compor o serviço público? Qual a expectativa de carreira para os novos ingressantes? E, finalmente, não se menciona em nenhum momento de que forma se dará o acesso ao serviço público e qual a forma de provimento dos cargos nas 3 esferas de governo. Quem se sentir à vontade para responder é, em geral, para a mesa. Eric. Na verdade, é mais uma observação, e aí eu gostaria que traçassem alguns comentários sobre isso daqui. Mas, enfim, começando, né, aí um pouco mais para o camarada aí da Receita Federal, que eu acompanhando aqui, vendo a legislação que instituiu o subsídio para vários profissionais de nível federal, né, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Banco Central, Fiscal Agropecuário, tantos, né, foi uma lei de 2006. 11.358, que, pegando só como exemplo, não peguei o estudo de todos, né, mas para você ver a desigualdade, né, tem o perito e o delegado, no caso, em 2006, né, tinha um salário X, só foi ter agora, com uma lei agora em 2012, para ter um aumento em 2013, nessa mesma proporção. Em todos os anos teve o reajuste, né, entre aspas, né? Só que esse aumento foi, para perito e delegado, 29%. A inflação no período foi, pelo IPC, foi 40%. Pelo IGPM, foi 50%. E para o agente né, policial federal, né, foi um aumento aí de 35% nesse mesmo período, também muito abaixo aí da inflação, né? Ou seja, desde 2006 até 2013 agora, né, não foi reposto, não foi recomposto a perda dos profissionais, né, federais.
Aí, assim, eu tenho três principais questões aqui que me impedem, apesar de eu ser favorecido pelo subsídio. Eu estou no S12 no início de carreira. Mas tem 3 questões básicas aí que impede, principalmente enquanto organização sindical, né, que preza pela classe e não por categorias específicas, ou início ou finais de carreira, que um é a própria isonomia, que eu acho que está bem claro, o corte que é feito, né, na proposta aí do governo. E uma coisa que eu achei muito suja, além da falsa negociação que teve aí no todo esse processo, né, desde setembro do ano passado, mas uma coisa que eu achei muito suja no processo de negociação é a própria chantagem, né, de colocar, né, um debate no seio da categoria, né. Conclua, Eric, por favor. Concluindo, uma disparidade enorme, porque o pessoal de início de carreira, os de nível universitário, que alguns de 20 horas recebem R$900 no salário padrão, que vão pular aí para 5 mil, quase 5 mil reais no início de carreira. E uma massa aí de trabalhadores da saúde, né, que o grosso aí são os auxiliares técnicos de enfermagem, né, que ganham R$440 no salário padrão. E vai subir aí para os seus R$2.000. E coloca aí, né, o final e o começo de carreira numa bela guerra, utilizando da chantagem para se aprovar um projeto, né, colocando a massa de trabalhadores numa certa imposição de aceitar essa proposta. E outra coisa, que é o que já foi colocado, né, eu acho que é consenso de todo mundo, que é um gatilho, né, um mecanismo de correção, pelo menos minimamente a correção da inflação, né, que é garantido na Constituição lá, só que não é estabelecido em lei, que no caso é 3.303, que não garante. Então, ok, Eric, obrigado, concluiu. O próximo é o Leandro. Eu queria... meu nome é Leandro, eu sou dirigente de sindicatos municipais, estou como vice-presidente de sindicato. Eu queria um pouco comentário de todos da mesa, sobre, primeiro que assim, os sindicatos federais dos auditores, ele perseguiu a proposta, achando que a proposta era interessante, não é? E resolveu que seria uma boa, né, entrar na proposta de subsídio. Evidentemente que aqui em São Paulo, na capital, todos os sindicatos, inicialmente, todos foram contra a proposta, né? Fizemos greve, fizemos manifestação, etc., mas o governo não retirou a proposta. E não retirando a proposta, evidentemente, a gente acabou optando por esgotar, negociar e melhorar a proposta, e criticar, e etc., porque entendemos que, como sindicato, já que havia uma imposição, e a gente também não podia se... E tinha parte da categoria, inclusive, que era favorável, principalmente o pessoal no inicial de carreira, não é? Então, nós resolvemos entrar no debate. E, entrando no debate, nós conseguimos elencar uma série de, digamos assim, de avanços, de mudanças, a questão da progressão. Eu acho que seria interessante, talvez, que a gente pudesse falar um pouco disso. Eu acho que até já tocou um pouco nisso, acho que desculpa. Sanderli falou um pouquinho das travas, tal, acho que deu para entender um pouco, mas eu gostaria que, talvez, pudesse pontuar um pouco quais são os principais avanços que houve na proposta. Embora tenha diferença para a questão salarial do Executivo em relação ao Legislativo, mas isso pode ser amanhã também uma iniciativa também tomada, né, do ponto de vista legislativo, eu acho que o debate é interessante nesse sentido, porque a gente pode enxergar um pouco na possibilidade dessa situação vir a se concretizar também para o Legislativo, quais são as possibilidades de mudança. Talvez um pouco nisso, né? E, claro, resistimos, brigamos, etc., mas se tiver que entrar, quais são os principais pontos que é importante atacar, assim como nós atacamos na cidade, e talvez olhar um pouco para essa experiência dos federais e da capital, para a gente também vislumbrar um pouco como é que você pode alterar a proposta, e, evidentemente, também fecho aqui dizendo o seguinte, nós temos que perseguir a mudança da lei salarial, e esse é um compromisso que a gente arrancou do governo, e vamos perseguir isso. Eu acho que é importante unificar, inclusive, a luta, mesmo tendo uma legislação diferente, acho que unificar a luta e dialogar mais com outros entes federados. Tá bom? Acho que é isso. Obrigado. Obrigado. Marcos. O próximo sou eu. E, terminando a minha fala, estão encerradas as inscrições com ele.
Bom, concordo com o Leandro. A gente tem que respeitar, e outros colegas, a gente tem que respeitar as peculiaridades, tem que observar muito bem essa questão das peculiaridades. E trazendo, assim, puxando a brasa aqui para a nossa sardinha, visualizando nossas questões. Por exemplo, os agentes políticos, tudo bem, eles são obrigatoriamente, eles têm um subsídio. Mas, por outro lado, eles têm uma vinculação, 90,25% do salário do ministro. Nós não temos essa vinculação. Já começa um desamparo, né? Lembrando que também nós temos a database. Quanto tempo, Sônia Alves? 7 anos. Nós conseguimos mais de 60%. Mais de 60%. Isso não significa que no próximo ano a gente vai conseguir necessariamente. Pode não ser concedida. E o que nós teremos que fazer? Nós temos a possibilidade de entrarmos judicialmente, porque existe a database no legislativo. Então, está aberta essa possibilidade. Então, eu vou fazer algumas ponderações. Eu vou fazer algumas ponderações com relação, por exemplo, à Receita Federal. Ele comentou que serviu de segurança a aplicação do subsídio, eles comentaram aqui, serviu de segurança, por exemplo, para o aposentado que não teria aquela gratificação, né? Ou abaixaria para 30%. Mas, judicialmente, eles já estavam conseguindo esse valor. Né? Então, em que pese ter uma garantia desse lado, do outro lado teve a garantia judicial, assim como nós teríamos a garantia judicial por conta da database. Então, o que faz com que a gente foi perdido, por exemplo, o equilíbrio que seria quinquênio, sexta parte, outras gratificações possíveis, gratificação de desempenho, né, eventualmente existe essa possibilidade. Só para fazer um paralelo do Receita Federal, a Receita Federal, o teto lá seria, vou arredondar, 30 mil, pode chegar a 35, porque o Supremo está pleiteando mais ou menos nessa linha, 35 mil. No entanto, eles estão com um valor bem abaixo, né, porque não houve uma proteção, quer dizer, houve uma proteção inicial, por conta dos aposentados, mas não houve, com o decorrer do tempo, um mecanismo que assegurasse esses reajustes. Né? Então, eles estão bem abaixo, diferentemente, por exemplo, do fiscal da Receita Estadual, que, por conta que não há uma diferença. Eu estou falando teto e a trava do subsídio. Né? Então, a trava do teto ela é constitucional, está lá. 28 mil, 24 aqui no município de São Paulo. Então, e o subsídio que pode estar com 20 ou 22, 23 mil. Então, você, de repente, corre o risco, em determinadas carreiras que têm potencial de ter um salário mais adequado ou mais próximo ao teto, você travar bem antes do teto, como é o caso da Receita Federal. Então, eu estou fazendo só esse alerta, não é necessariamente uma pergunta, mas o risco que pode acontecer, dependendo do cargo, dependendo da peculiaridade, é você não conseguir, ficar muito distante do teto, não conseguir reajuste, não ter mecanismos que assegurem valorização do servidor, como, por exemplo, em que pese penduricário. Vamos flexibilizar esse conceito de penduricário. É ruim penduricário? Não sei. Se o penduricário digamos assim, uma gratificação de desempenho de 20%, 30% é razoável. Se ele é 60%, ele é teu salário. Você vai ganhar judicialmente. Né? Então, é essa a questão. Então, o risco não é nem a questão do subsídio. Subsídio, vamos ter um subsídio, o teto vai ser 90,25% do Supremo, do prefeito. Tudo bem, você tem assegurado aí uma escala de evolução, tranquilo. Ou você teria que ter um seguro de evolução, de você ter esse mecanismo de reajuste. Nós temos a database, estamos conseguindo reajustes anuais. Podemos não conseguir, vamos entrar judicialmente. Então, a última instância acaba sendo judicialmente, com subsídio ou sem subsídio.
Eu agradeço a observação, só para não dar continuidade e dar oportunidade a todos, né? Então, vamos. Eu concordo, entendi, está registrado a tua posição. Vamos abrir para o pessoal responder. Vamos abrir para o pessoal responder. Quantas perguntas mais tem? Tem mais. Senão já passa um rodo. Tem 7. Mais 7? Bom, vamos fazer mais uma, mais 2 questões, e depois a gente fecha para mais 5? O que vocês acham? Mais duas questões, responde, a mesa responde, senão o pessoal vai esquecer. Fechar esse bloco já foram 5 questões, mais 2 são 7. Eu fechei, eu fui o quinto. Você vai fechar? Então, Vai fechar? não, vamos fechar, vamos discutir, depois a gente abre mais 3 e mais 2. Quantos tem depois? 7. Tá bom, mais 4 e mais 3. Isso, por favor, aí fala todo mundo. Eu queria me ater mais ao que foi dito por você e o colega lá em cima. Que o problema está, como falei, não na forma de remuneração pelo subsídio, mas na política salarial que não corrige o salário como deveria. E isso aí atinge igualmente quem tem subsídio e quem não tem. Se quem tem subsídio perdeu, como você disse, perdeu mesmo, e eu tenho assim, meus cálculos aqui, nós perdemos aí de 2008 para cá cerca de 30%, quem não tem subsídio perdeu também. Então, nós somos democraticamente prejudicados aí, todos perderam. Então, não está na forma de remuneração, não. E você falou que se nós estamos pleiteando hoje uma gratificação, é porque nós já estamos abandonando essa ideia. De certa forma, você tem razão, porque o que estamos fazendo é tentar corrigir essa distorção provocada pela política salarial por meio de uma gratificação. E aí nós já estamos contrariando você, pelo que eu senti, você prega que os servidores, de um modo geral, que sejam harmônicos, que lutem pelo serviço público, de um modo geral, e não que cada carreira lute pelo seu. Eu concordo que, nesse aspecto, a gente está vendo o nosso lado sem ver os outros, e aí as carreiras tentam usar o poder que têm para barganhar, né? Isso ocorre na hora que a onça vem para cima, cada um procura um abrigo melhor, né? Isso ocorre mesmo, né? Mas a gente, de certa forma, nós estamos fazendo isso que você falou, a gente está querendo a garantia do subsídio, mais uma gratificaçãozinha aí que venha a repor essa perda provocada por uma política salarial errada. Agora, lembrando do passado, eu me recordo que a gente chegou a ter uma gratificação de desempenho que era 90% do salário. 90% daquilo que a gente recebia era gratificação de desempenho. Isso é ridículo, né? Então, nós tínhamos um salário base que nem de longe refletia a importância da carreira e o resto ficava por conta de gratificação. Isso aí é uma piada, né? Não dá para aceitar uma situação dessa. Wagner, depois. O colega aqui já disse realmente o que eu ia inicialmente dizer. Quer dizer, a questão não é o modelo. O que a gente está discutindo aqui, a maioria dos problemas que os colegas trouxeram aqui, são os problemas que nós temos também, mas que não tem nada a ver com o modelo de remuneração, e sim com uma política de desvalorização ou de não valorização do servidor público e dos cargos públicos. Quer dizer, então, o fato, por exemplo, aí nisso acaba gerando algumas confusões. Eu anotei aqui, por exemplo, primeiro, que o subsídio foi criado para agente político e, portanto, que não tinha anuênios. Não é bem assim. Por exemplo, o caso dos juízes. Os juízes, quando receberam o subsídio em 2005, se eu não me engano, eles reclamaram porque eles tinham anuênios e perderam esses anuênios, assim como nós da Receita, 3 anos depois, né? Claro que na implantação do subsídio, também dos juízes, certamente que estabeleceram um valor que minimizou as perdas, ou pelo menos as perdas no momento da implantação.
Mas eles têm uma PEC, estão lutando por uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para restabelecer os anuênios para os juízes. É a PEC 62, se eu não me engano. Retroativo. Que está meio parada lá, mas não sei, às vezes anda, sabe? Na política é tudo assim. Está parada hoje, amanhã pode andar. Então, assim, eu não vejo... Agora, por que isso? Porque existe também, até no judiciário, não está havendo o reajuste suficiente. Eu tenho colegas, amigos, juízes federais que estão insatisfeitos também, hoje. Mas não por conta do subsídio, por conta da política salarial. Eu arriscaria dizer, como sindicalista, como membro do Sindifisco, não sei se o colega Dom Oswaldo aqui vai concordar comigo, mas eu arriscaria dizer o seguinte: nossa classe tem 10.500 ativos e mais outros 12 mil aposentados, mais ou menos. Eu arriscaria dizer que, se a gente fizesse uma pergunta hoje, a seguinte pergunta para os colegas: você está satisfeito com a remuneração atual, com o seu salário atual? A imensa maioria, talvez todos, ia falar que não. E se eu fizesse depois eu fizesse essa pergunta, aí, está satisfeito com o subsídio, com o modelo remuneratório? Ele diria que sim. Porque uma coisa não se confunde com a outra. Os benefícios do subsídio não têm a ver com a política remuneratória. Veja, o colega perguntou assim, acho que foi a colega que comentou assim, que o subsídio, que a implantação do subsídio, não sei se eu entendi errado, mas que a implantação do subsídio dificultaria ou impediria a database, ou a correção posterior. Não. A gente não está tendo correção por culpa de um governo que, lamentavelmente, não valoriza o servidor público. E, no caso, a Receita Federal em especial e os servidores públicos em geral. Mas não é por causa do subsídio. Se a gente recebesse vencimentos de gratificações, estaríamos na situação igual ou pior. Quer dizer, não é o subsídio que vai influir nisso. Tanto que o direito constitucional de correção anual, que está lá no artigo 37, corroborado no 39, vale para subsídio e vencimento. Para os dois. Os dois têm o mesmo direito de correção anual, entende? Então, não é porque... Não há uma relação entre uma coisa e outra, entende? Não é porque eles implantaram o subsídio para nós que, então, passaram a não corrigir. Não. Eles não corrigem porque não cumprem a Constituição. Porque são, lamentavelmente, têm essa política lastimável, mas que nada tem a ver com o subsídio. Então, é bom a gente não confundir uma coisa com a outra. Agora, uma coisa é certa, só para finalizar essa parte. O momento da implantação do subsídio em qualquer carreira é o momento de reestruturação da carreira, porque vai mudar o modelo remuneratório. Então, obviamente, que é um modelo de se negociar em conjunto os problemas da carreira, como nós fizemos. Né? Quer dizer, o que tem a ver os padrões com o subsídio? Nada. O modelo remuneratório do subsídio não tem a ver, o conceito não tem a ver com o conceito de progressão. Mas, obviamente, que nós aproveitamos o ensejo da negociação com o governo para implantar o subsídio para corrigir distorções e injustiças, etc., que havia em relação à progressão. Então, é um momento, é uma oportunidade para fazer essas negociações. Mas não que o subsídio em si implique esse tipo de circunstância. Né? O reajuste posterior ao subsídio não tem nada a ver com o próprio subsídio. Quer dizer, se não for implantado o subsídio, não é por isso que vai haver reajuste, e a recíproca também é verdadeira. Não é porque houve o subsídio que depois não vai haver reajuste ou que vai. Uma coisa não tem a ver com a outra. Uma coisa é o modelo e a outra é a vontade política ou a falta de vontade ou a má vontade política de reajustar o salário, seja ele subsídio ou não. A grande questão é que, uma vez que se migrem para esse modelo, não tem volta. Sérgio. Compor o que se tinha antes, que possa, eventualmente, demonstrar ser melhor do que o modelo do subsídio. É uma ida sem volta. Está registrado. Eu só queria complementar alguma coisa. Você pode dizer, porque eu me lembrei agora da questão do anuênio, né, que a gente foi muito falado aqui, mas, a rigor, a gente já tinha perdido o anuênio. Nós não estávamos adquirindo novos anuênios.
Fernando Henrique, me parece, fez essa mudança. 97. Nós já estávamos há mais de 10 anos sem adquirir novos anuênios. Então, eu tinha lá 17%, ele foi incorporado, mas eu não perdi, ele está lá dentro do subsídio. Eu tinha 11%, eu trouxe aqui. Então, na verdade, a gente já não estava adquirindo os novos anuênios, nós já não tínhamos mais isso. Então, na verdade, a rigor, a gente nem perdeu isso. Sérgio. Bom, colega, acho que é Alexandre o nome dele, ele falou, eu realmente acho que um dos grandes problemas que tem aí, que não foi pensado, nem permitido a discussão, não teve espaço, que é como você trata aquele que traz experiência de fora. Né? Porque, e o quinquênio, por si só, também já não dá muito conta disso, porque todo mundo que chega, a pessoa chega com 40, 50 anos numa nova carreira, e ela começa do zero, como se não tivesse experiência nenhuma de fora. Mas esse é um problema que essa proposta não dá conta. Com relação a instrumento de reajuste, eu não entendo que a política remuneratória até hoje dá mecanismos de reajuste. Se dá, não dá para todo mundo. Né? Uns têm, que é o que permite uma diversidade dentro, estou falando de pessoas na mesma referência do início ao final de carreira, de 200% de diferença de remuneração. Né? Então, eu acho que são mecanismos duvidosos no mínimo, né? Que assim, uns têm acesso, outros não têm. E aí foi falar, questão de forma de provimento é a mesma, isso não muda nada também na proposta. Agora, com relação, foi falado aqui, a questão do Eric, que tratou a questão de classe, vamos pensar no funcionalismo como um todo, vamos pensar no agente de apoio, que em 2003 ganhava R$ 418, e que em 2013 o salário era 440. Essa foi a política salarial durante 10 anos. Né? Então, é disso que a gente está falando. É dessa distorção na cidade de São Paulo que a gente está falando. Só em 2011, deixaram eles por último para pagar uma gratificação para compor salário de 70%. E que aí eles tiveram agora 71%. Quer dizer, quando a gente falava de perda de 58%, para eles não, a gente falava de salário mínimo para eles. Não dá para falar de perda de 58%. Assim como não dá para falar agora de perda de 58% para auxiliar de saúde, para auxiliar de enfermagem. Não dá. Ela ganha aqui, o inicial é R$ 510, você põe 58%, sobre R$ 510, não dá. E aí o governo fez uma proposta inicial, não era subsídio, era 7% agora, 12% em 2015, 12% em 2016. Dava menos que um salário mínimo. Então, e agora, depois de muita negociação, que a gente conseguiu chegar a 1.490 inicial e 2.000 em 2016, para agora. E, no final, a gente conseguiu desachatar a carreira. Depois de muita briga, inclusive, quando entrou para o nível básico o pessoal do zoonose, que a gente via que tinha uma proporção desachatada melhor, a gente ganhou mais força de negociação para o pessoal do nível médio e técnico da saúde. Então, eu acho que isso é importante, porque quando a gente vai falar de isonomia, aplicar 6%, 7% não é isonomia. Para quem ganha R$ 510 não é isonomia. Para quem ganha 21 mil, né? Então, a gente precisa fazer essa discussão muito francamente. Não é? Fazer esse debate muito francamente, sem ter medo de debater isso. Porque, assim, então... e aí é um problema. Eu não estou falando que a gente não tem que reivindicar todas as categorias as perdas. E que o proposta de subsídio não recompõe para todo mundo. Mas não é que só recompõe para o início e não recompõe para o fim. Não recompõe para todo mundo no início e não recompõe para todo mundo no fim. Né? Da medida que estabelece a linha de corte. Isso é verdade. E aí, só que a gente tem um dilema, que é o que eu pus agora do agente de apoio. Como é que se resolve isso? Com 58% para auxiliar de enfermagem? Né? Então, a gente está falando de uma situação que está... de um funcionalismo no município que está destroçado. E a gente tem que pensar como um todo, começar a discutir. A gente achava que a proposta subsídio era um bode no começo. Não, é uma política de governo. Né? Que ele impôs e falou, é isso. E aí, em cima disso, que a gente foi negociar. Com relação, só para fechar, eu acho que a grande discussão para algumas carreiras é a questão do teto. O teto aqui em São Paulo, só para lembrar, é 24 mil. Né? Para algumas carreiras. Não é a questão dessas carreiras. A questão dessas carreiras não é o teto, que 24 mil ninguém chegou. Né? E aí o Leandro
E eu acho que... Bom, e outra coisa, gratificação, nós somos contra. Gratificação, o Sindicep é contra. Por princípio, e eu acredito que boa parte dos servidores concorda com isso. Não dá para aceitar gratificação como política salarial. Gratificação é política justamente para não aplicar política salarial. É um mecanismo. Foi usado esses anos todos com isso. Um dos momentos, a gente tem que fazer um debate mais aprofundado da lei salarial. Lembrar que a lei de responsabilidade fiscal permite gastar até 54%. Aqui em São Paulo não passa de 37%, quando muito, da última vez. E agora estava em 33%, segundo o projeto 311, que a gente, aliás, é contra também. Tratar desigualmente os desiguais, é isso aí. Wilson. Eu só vou falar rapidamente. Ficou faltando uma coisa que eu acho que a colega falou, como é que vai atrair o servidor. Continua sendo por concurso público, o subsídio não mexeu com isso. Tá? Então, a forma de provimento continua sendo por concurso público e depois você vai ascendendo na carreira. Só lembrar o que o Eric comentou, de fato, não foi opção, não foi negociação, foi coação, efetivamente, tá certo? Ou é isso ou nada, embora não tenha sido aplicado para a minha carreira, mas para o restante das carreiras é isso. E o que acontece? A questão de isonomia ou não isonomia. Nós não temos um modelo de transição. Se houvesse um modelo de transição da situação atual, que é caótica, acho que ninguém discute isso, tá certo? No meu caso, no caso dos auditores fiscais, o nosso padrão de vencimento, né, a nossa tabela inicial lá, é 20% do salário, 15% do vencimento. Então, isso dá uma insegurança muito grande, ninguém tem dúvida quanto a isso. Nesse aspecto, o subsídio ou qualquer outro nome, porque poderia ser também uma política de adoção de padrões de vencimento razoáveis, que isso já ocorreu no passado, tá certo? Então, o nome que se dê à remuneração não é importante. O que é importante, como todo mundo diz aqui, é uma política salarial. É óbvio que você estabelece gratificações, você está colocando em risco aquilo que você recebe. Então, no momento que você tem uma remuneração que seja até pública, tá certo? Você vai fazer um concurso público para auditor fiscal, padrão inicial, R$ 2.200, mais gratificação por metas, gratificação de produtividade fiscal, aí você fica fazendo um monte de conta para saber, pô, mas como é que faz para receber 13.932, que é o salário inicial do auditor fiscal? Entendeu? Isso não é claro, isso não tem transparência para a sociedade. Então, uma política que tenha remuneração adequada, para a sociedade, todos aqui somos cidadãos, para a sociedade fica melhor também. Então, precisaria ter uma transição. Agora, o modelo que está sendo proposto, como, aliás, não só esse modelo, quando eu disse, eu estou na prefeitura desde 88 e desde 89 se comete ilegalidades, vamos mais uma vez colocar, quando eu coloquei a questão da isonomia, como o Oswaldo e o Wagner falaram, se vai adotar o modelo subsídio, já aproveita, resolve os problemas e depois você tem isonomia na continuidade. Porque quando você fala, olha, nós vamos adotar o subsídio, mas porque nós queremos motivar ou desmotivar ou fazer sei lá o quê, nós vamos dar reajustes maiores para o pessoal do início da carreira, vamos dar reajustes menores para o pessoal do final de carreira em 2015 e 2016. Isso quebra efetivamente o isolamento. Então, por que não se resolve os problemas? Alguém é contra pegar esse pessoal que recebe R$ 510 de padrão e realmente resolver o problema agora? Eu duvido que tenha alguém aqui que seja contra, entendeu? Então, resolve-se o problema já, mas não, estamos diminuindo o problema ao longo do tempo, estamos criando um outro que é a isonomia, que também vai criar um problema judicial, que provavelmente nós vamos judicializar, como o Sérgio falou, de novo, uma questão salarial. Então, nós não vamos estar resolvendo o problema salarial da prefeitura com a adoção do subsídio. Nós vamos estar criando, se por um lado nós deixamos mais transparente a questão da remuneração, por outro lado, nós estamos criando mais uma pendência judicial, porque, de fato, a isonomia em termos de futuro está quebrada. Obrigado. Tem 7 inscritos. Eu peço, face ao adiantamento da hora, que façamos igual a Cília propôs, de 30 segundos. Né? Menos de 30 segundos, segundo a Cília. Não é declaração, é minha pergunta. Eu sinto com pesar não poder comentar, porque, na verdade, era um comentário. Eu vi aqui essa reunião e me senti frustrado, sinceramente, porque enxergo que esta ideia de subsídio é alguém dizendo, um patrão dizendo para uma categoria ou para o empregado, ele põe no estado de São Paulo que ele quer
um funcionário e diz, olha, eu quero pagar para um médico X reais e não importa a experiência, a capacidade e as condições que você vai pôr esse cara para trabalhar. Então, eu acho que isso é uma ideia antiquada, isso é ridículo. Todo mundo está vendo que não dá para fazer política salarial com a existência de um subsídio. Eu acho que foi um avanço para a carreira dos colegas. Eu também sou fiscal dentro da prefeitura, eu trabalho no Tribunal de Contas, sou agente de fiscalização, já fui auditor fiscal 10 anos na iniciativa privada, e a gente não vê política. Por que hoje as categorias estão aumentando nesse projeto novo? As categorias iniciais eles estão querendo pagar mais. Porque nós estamos defasados em relação ao mercado e porque você vai comparar com a iniciativa privada, o cara que vale um salário na prefeitura para ser contador na prefeitura, ele vai tentar procurar uma colocação aí fora. Senão nem isso eles conseguiriam repor. E os que estão aqui dentro, que são os funcionários que conhecem toda a máquina, que já trabalharam, que aumentaram a arrecadação, que acredito que lá... A gente sabe que no federal a arrecadação subiu da mesma forma que subiu na prefeitura. Quer dizer, o que é isso? Aí o cara diz, olha, eu não quero pagar mais que X para ninguém. E aí pega e olha para aquele cara que está lá no topo e fala para os outros que ganham 500 e poucos reais, como o presidente do sindicato aí falou, está vendo? Olha lá, aquele cara ganha 24 mil reais. Está vendo? Nós não podemos pagar mais. E aí o cara começa a medir toda a política, que ele diz política salarial, achatando os que estão lá embaixo. É isso que está errado. Essa ideia está antiquada. Eu acho que a gente tinha que usar mecanismos e estratégias para sair desse vínculo. Me desculpa, isso está totalmente errado, esse pensamento. Olho com pesar. Apesar de vocês terem conseguido um avanço, olho com pesar. Isso não podia existir a nenhuma esfera de governo. Porque isso acaba qualquer política salarial e acaba qualquer valorização do servidor ou empregado, seja em qualquer carreira, seja na iniciativa privada ou no Estado. Obrigado, desculpa, viu? Obrigado. Próximo. Boa noite, Boa eu sou noite. Fred, eu sou delegado sindical do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Minha pergunta, são duas perguntas na realidade. Primeiro, com a tabela trienal do subsídio, nesse período de 3 anos, o sindicato não ficou silente e perdeu um pouco a força da reivindicação da categoria? Segundo, os senhores falam na questão da política, em definir os valores. Só para ter uma ideia, a questão de escala de valores, a proposta do governo é o seguinte: início de carreira para 2014 começa com 4.700 mais ou menos e termina com 10.800 e não repõe as perdas inflacionárias durante 7 anos. Então, nesse sentido que a gente entende que o subsídio não está tratando adequadamente, como o colega falou, valorizar os servidores de acordo com a experiência, inclusive a proposta do governo é transformar todos os especialistas em generalistas. Na verdade, são analistas genéricos, né? Então, independente da formação, ganha-se a mesma coisa e tem o mesmo início e o mesmo fim. Obrigado. Próximo. Eu aqui. A pergunta é a seguinte, para o pessoal que já tem experiência em subsídio, os auditores, eu queria saber, teve gente que não optou pelo subsídio, tá certo? Ou todo mundo optou, ou seja, não tem experiência pessoas que não optaram, porque nós temos a opção, a pessoa não, necessariamente não precisa optar pelo subsídio. Ele tem a alternativa de não optar, tá certo? Não houve esse caso lá. E todos optaram, quer dizer, não teve experiência de quem não optou, se houve... Agora, a outra coisa, eu queria ver no sentido mais... O que é a questão de fundo? Isso aí foi instituído no sistema neoliberal, tá certo? 98. Criou-se, como você falou, né? Então, o que acontece? Eu queria saber no sentido assim, como a gente está vendo, que está pipocando subsídio de Minas Gerais, Paraná, tá certo? Você falou do Distrito Federal, quer dizer, isso é uma política ligada a um sistema amplo, ou seja, porque inclusive eu vi falar que está saindo do Estado de prestador de serviço para o Estado subsidiário, ou seja, é uma coisa assim mais estrutural, não se limita simplesmente a você pegar e dar um novo sistema de remuneração. Portanto, é uma política de governo central para todos, tá?
Quer dizer, eu queria você que tem experiência, já acumulou conhecimento, se pode dar uma visão a partir de uma política geral, não só de carreira ou de setores. Próximo inscrito. Eu sou servidor aqui da Câmara Municipal, mas eu já fui funcionário efetivo da Prefeitura por muito tempo. Minha pergunta é mais para o pessoal do município, é o seguinte, eu tenho vários colegas de Prefeitura que já se aposentaram com direito à paridade integral e eles foram oficialmente comunicados de que eles não seriam reenquadrados no último nível da carreira, né? São pessoas que hoje estão no nível 13 e a Prefeitura já comunicou oficialmente a essas pessoas que elas vão ser reenquadradas no nível 13 e não no 17. Então, a minha pergunta é a seguinte, como é que vocês veem esse problema? Se mesmo assim vocês consideram que essa proposta de subsídio é uma proposta boa para os aposentados? Próximo inscrito. Parece que sou eu. Bom, eu sou o João Gabriel, sou bibliotecário na Prefeitura de São Paulo e estou na direção do Sindicep. A minha intervenção vai ser, tipo, Cira, 30 segundos. Eu queria dizer que, acompanhando o movimento sindical internacional, através da Internacional de Serviços Públicos, a gente constatou que a gente tem experiências, inclusive aqui na América, de negociação coletiva do setor público a nível nacional e até mesmo de acordo coletivo do setor público nacional, como é o caso da Nicarágua. Então, você consegue ter um índice de recomposição de perdas geral para o serviço público de todo o país. Temos algumas experiências que variam nesse sentido. Obviamente, a gente está bem distante disso, né, aqui no Brasil, sendo que a gente não consegue aplicar isso a nível de federação e de município. Entretanto, a gente está vivendo um momento peculiar nos últimos 6 anos, que foi a assinatura da Convenção 151 da OIT. E já passamos aí, desde que o ex-presidente Lula assinou essa convenção, até agora, 2 mandatos, não conseguimos, no movimento sindical, fazer a ratificação, né, conseguir implementar a ratificação da 151. Ela está internalizada por meio de um decreto já. Mas não está regulamentada. Então, Desculpe, a minha... há entendimentos de que basta o decreto para estar internalizado, está valendo. A minha questão, e talvez fique mais no modelo de um convite, nós temos aqui representantes de diversos setores do movimento sindical, de que a gente retome, né, como uma forma de uma luta unificada do serviço público pela política salarial no serviço público, a força de unificação pela luta da 151. Então, Perfeito. deixo o convite para os setores aí. É importante, esse 151 é bastante importante. Próximo. Cira, é 30 segundos, né, Cira? Menos, né? Oi? Menos de 30 segundos? Menos de 30 segundos, mas contando a partir do comentário, né? Seguinte, a gente sabe que teve uma perda muito grande para os servidores a partir de dezembro de 2003. Ou seja, todos os ingressantes pós-2003, eles não têm mais... Em alguns lugares tem a integralidade, mas a paridade é uma coisa que já deixou de existir, né? Então, como é que vocês enxergam na carreira de vocês essa questão dos ingressos recentes, para pensar se o subsídio é ou não uma alternativa, e aí a estrutura de carreira, como é que ela pode ser pensada nesse sentido? Aqui, em São Paulo, há uma defesa muito grande em relação à quinquênio e sexta parte, sendo que, para os ingressantes pós-dezembro de 2003, o ideal seriam pelo menos anuênios, isso se eles cumprissem a função deles, que não cumpre, né? Então, é meio nesse sentido. E aí, uma informaçãozinha básica, né? Numa reunião com uma frente parlamentar, o Serviço Público Estadual, a pessoa responsável pelo Serviço Público Estadual, fez um comentário de uma avaliação que eles fazem em relação aos servidores públicos. A retenção de quadros, de talentos, colaboradores, o nome que queira dar para o cidadão que entra na carreira pública. Eles têm claro que somente se fixa o cara
com mais de 15 anos de carreira, senão ele não se fixa. Ele vai de um concurso para outro, ele vai de uma iniciativa para outra iniciativa. Então, essa é uma média. E hoje, assim, eu tenho vários colegas que saíram do serviço público em função do salário para outras administrações ou outras esferas públicas. Né? Então, assim, como é que vocês veem a questão da gestão pública a partir disso? Desculpa, foi mais do que os 30 segundos, porque foram duas perguntas, tá? O tempo é relativo. Foram duas perguntas. Uma é a questão dos aposentados, da aposentadoria para os ingressantes, que é por média, e a outra é a questão da retenção de servidores para a gestão pública. Quem é o próximo? E é o último? É o último? Meu nome é Cláudio. Eu sou sociólogo, servidor municipal no final de carreira, e eu retomo a questão muito elegantemente colocada pela colega, a questão sistêmica e travada por alguns, e eu retomo a questão do nome não é gratuito. Podem propor ao governo, não, nós não queremos, eles não vão mudar esse nome tem um peso histórico. Foi lembrado aqui para atores políticos, subsídio quer dizer rendimento complementar a uma outra renda que o político, então, deveria ter para exercer o cargo. Então, é um termo da política elitista, não é? De rendimento. Então, isso nos coloca numa posição... A gente tem que pensar em dinâmica, em movimento. Que posição nós temos hoje? Nós temos remuneração composta por uma série de direitos conquistados. Não são penduricalhos. Por que aceitar esse termo? Claro, gratificações somos contra, porque reduz direitos. Porque reduz direitos conquistados. Então, não dá para generalizar dessa forma. Se fala em... tudo bem, temos que questionar distorções. Vamos qualificar as distorções. Quero discutir, aprofundar isso. O Wilson muito bem lembrou, ninguém é contra recuperar salários dos que estão na base, como nós ficamos quietos nas primeiras reajustes que esse governo fez, não é? Para o nível básico e médio, nós aceitamos. São eles que devem ser atendidos em primeiro lugar, não tem dúvida. E é fantástico como se quebrou o princípio da defesa coletiva dos sindicatos. Os sindicatos abriram mão. Agora, a mão da defesa do seu próprio coletivo é abrir mão do seu papel principal, jogar fora, falar, atende a maioria. Como assim atende a maioria? Tem que atender a todos. Não pode atender só a maioria um sindicato. Tem que atender a todos os trabalhadores, assim como o corpo de funcionários do Estado é um corpo de funcionários. Não é os de início e descartar os demais. Não foi falado aqui o PL 311, enviado à Câmara no mesmo momento do 312, que é um atentado, é uma declaração de guerra aos atuais funcionários. É jogar exatamente a experiência, é descartar abertamente, dizer, esses aqui não prestam. A secretária chegou a publicar em jornal isso, aceitando a regulação de mercado como critério de avaliação de servidor, como se a opção pelo serviço público dependesse apenas do mercado. A opção por serviço público é uma opção de vida. Quando existia, quando foi feito o concurso público para isso. A estrutura era essa. É isso que está se abrindo por favor, Cláudio. As minhas perguntas eu fico pasmo quando eu vejo os colegas aceitarem a redução do tempo de carreira de 18 para 12 anos. Como assim? Não é para ficar até o fim da vida? E depois dos 12 anos? Essa é a pergunta que eu tenho a fazer para os colegas. Então, vamos abrir a fala, né? Oswaldo. São tantas colocações, eu vou me manifestar em relação a algumas, outras que eu vou esquecer. Você falou que se o acordo nosso em 2008, que previa o pagamento do subsídio em 3 anos, se não amarrava, né? Então, foi um acordo, né? Naquele momento houve uma reestruturação da carreira e a gente fez um corte em relação ao passado. Nós entendemos que com a reestruturação, esquecia-se o passado e começava-se dali. E nesse acordo
foi estabelecido que o valor seria pago em 3 parcelas anuais. Na nossa cabeça, aquela terceira parcela complementaria o valor estabelecido em julho de 2008. Então, na nossa cabeça, nós faríamos jus à reposição inflacionária a partir de julho de 2008. Mas é evidente, você tem razão, de que naqueles 3 anos nós não tínhamos como fazer nada ali. Então, e tanto é que só em 2011 que nós retomamos campanha salarial, não teve acordo, em 2012 intensificamos, junto com o conjunto dos servidores, e aí, na nossa pauta reivindicatória, nós reivindicávamos a reposição das perdas desde julho de 2008. E aí caímos no 555. E aí sim repetiu o problema. Nós fizemos um acordo, tivemos que fazer, não teve jeito, recebemos 3 parcelas de 5%. Estamos amarrados até o ano que vem com elas. E tem gente, né, tem colegas que até hoje dizem que foi um mau acordo, mas, na verdade, foi o que foi possível. Nós não tivemos condição, ou pegávamos aquilo, ou estaríamos até hoje sem nada. Né? Foi, né? Exatamente. E ninguém mais teve nada. Não é que um sindicato não soube negociar e o outro soube. Ninguém teve nada. Né? A sua fala, muito interessante. Agora, eu acho que a dignidade do cargo está no que se ganha em função do desempenho dele e das condições de trabalho, e não importa se é subsídio ou se é outra coisa. Se você ganha mal por subsídio ou por um salário base pequeno e um monte de coisa, é indigno da mesma forma. Né? Eu acho que a dignidade se faz, a valorização se dá pela maneira como se retribui pelo salário, né? pelo trabalho, e pelas condições de trabalho também. Obrigado. Wagner. Como foram muitas perguntas, eu vou tentar comentar, acho que eu consegui aqui anotar e entender. Bom, primeiro, uma questão que não foi falada muito rapidamente, então eu gostaria só de explicar um pouquinho mais, é assim, que a colega perguntou também, é assim, se vocês estão lutando, nós da Receita Federal, lutando por um bônus de eficiência vinculado à arrecadação, então isso quer dizer que o modelo do subsídio está furado. Novamente, não. Não é o modelo do subsídio que está furado. O que está furado é o governo, é a política anti-servidor público do governo federal, pelo menos aqui falando do federal, que é o que a gente conhece bem. Né? Se o subsídio, em apertada assim, se tivesse sido, desde 2008 até hoje, reajustado como deveria ser, nós estaríamos satisfeitos. Como sindicato, nós que eu digo assim, os colegas, a base, acredito que todos os colegas estariam satisfeitos. Mesmo assim, nós como sindicato, teríamos que sempre buscar melhorias para a classe. E possivelmente estaríamos pensando nisso como um diferencial para a carreira. Mas não uma necessidade, porque o subsídio estaria reajustado. Né? Não sei se eu expliquei bem o que eu quis dizer. Então, o problema não é o modelo do subsídio. O problema é ele dar o subsídio, que é o modelo que nós julgamos adequado, mas depois não reajustá-lo mais. Isso que é o problema. Né? Não o subsídio em si. Como eu falei, a database não tem nada a ver com o subsídio. Seja qual for o modelo, ele pode reajustar ou não. E o que o governo federal tem feito é não reajustar para ninguém, nem quem... Tanto que todos estão insatisfeitos, independente de ter ou não o subsídio. O colega não entendi bem a pergunta, mas se era uma política geral ou se era para algumas carreiras. O que a Constituição permite é que servidores que tenham organização em carreira recebam por subsídio. É o que diz o artigo 39. Não sei se foi isso que o colega quis perguntar. Né? Ou seja, o que é servidor organizado em carreira? É cargo público com provimento através de concurso público que tem uma carreira definida, né? O início, a progressão na carreira. Tem uma autora, que você conhecia, que ela fala de mudança de Estado. Mudança de Estado, ela fala de mudança de Estado. Prestador de serviço para Estado subsidiário.
formando um novo tipo de funcionário público. Então ele fala com o conjunto de funcionários, não fala só com a prefeitura, fala com o Estado do Paraná, fala com o Brasil. Mudança do Estado. Ou seja, o Estado está atrelado ao sistema do neoliberal, foi criado dentro do sistema neoliberal. Quer dizer, você percebe que é a mesma coisa assim, só de política de salário? A política de governo e é o conjunto da cadeia do funcionário público. A verdade é que a construção de unidade. Fica muito nessa discussão pela questão da carreira em específico, mas não se faz a construção da unidade. Não, eu entendi. É tratamento isonômico para todo mundo. Então, Entendi. você tem que ter parâmetros referenciais comparativos se você quer garantir carreira. Você tem que comparar, por exemplo, com o mercado. Quanto ganha o engenheiro no mercado e quanto vai ganhar esse mesmo engenheiro aqui. Ele tem, por exemplo, funções muito mais amplas. O engenheiro que trabalha no mercado, o engenheiro público, incluído do agente público. Ele tem, inclusive, penalizações maiores. Isso é uma discussão infindável, porque, veja, o que é carreira de Estado? Na minha concepção, em poucas palavras, eu diria que carreira de Estado é justamente aquela que nem pode existir na iniciativa privada. Quer dizer, o que seria um juiz na iniciativa privada? Não tem. Né? O que seria um próprio auditor na iniciativa privada? Embora tenha com esse nome, mas não que possa arrecadar. Né? Que profissional na iniciativa, sem querer puxar a brasa, né? Mas como cada um conhece a sua carreira, eu pergunto, que cargo na iniciativa privada que constitui o crédito tributário com a sua assinatura? Não existe. Né? Quem que pode propor uma ação penal? Só o Ministério Público. Não há nenhum... Não dá para comparar com um advogado que é contratado pelo seu cliente, quer dizer, não dá para comparar. Embora até posso comparar a complexidade do trabalho de um juiz, do advogado, do procurador, sendo semelhante. Mas, perante o Estado, a importância do juiz é inegável. Entendeu? Então, assim, eu entendo que a política do subsídio... A política não, desculpe. Que o modelo de remuneração do subsídio foi criado, pelo menos juridicamente falando, não politicamente, mas juridicamente falando, foi criado para esses servidores de carreiras típicas de Estado. Agora, qual é a subpolítica por trás disso, eu já não me arrisco a discutir aqui. Isso eu não me arrisco a discutir. O que eu posso lhe afirmar é que quem não é servidor de carreira, concursado, não pode receber o subsídio de acordo com o que diz a Constituição hoje. Isso eu posso lhe afirmar. Tá ok. Obrigado, Wagner. Sérgio? Tentar ser breve. Bom, eu acho que uma das primeiras coisas que pega aqui, quando fala... A última fala do Hugo Chávez foi essa. Vou tentar ser breve. Vou tentar. Uma hora tá bom. Se a gente pega o índice que a gente trabalhou na campanha salarial, que é 2004 a 2013, dá 58%. Se você aplicar sobre o padrão inicial do nível universitário com gratificação, que é 357, dá 4.988. Né? Se o governo divide isso aí, não chega no valor que ele está propondo. Então, quando a gente fala de aplicar linearidade com a discussão, é muito complicado a gente fazer essa discussão. E outra coisa, se a gente apresenta 58%, o governo vai alegar, mas em 2005 o salário mais alto do nível universitário era do engenheiro de R$ 1.350. Aí você aplica 58%, dá 2.150. Então, é uma discussão mais complexa. Né? E eu acho que aí, e essa fragilização ao longo do tempo, essa divisão da categoria, seja por gratificação, seja nas reestruturações, seja isso dividiu e fez perder a força. É que o Fred saiu, eu queria comentar a perda de força. 2011, a maior demonstração que força que a gente tinha em 2011. Não era subsídio, eram carreiras que estavam... A última discussão foi em 2007, 2008, com gratificações. Nós fizemos uma greve. Quem mais impactou nessa greve foi o serviço funerário, brigando por gratificação. Olha que coisa de louco. Né? Então, eu acho que
o quanto mais estiver distorcido, mais distanciado, aí sim mais perde a força. Porque cada um vai buscar o seu. Acho que cabe aqui a gente fazer, não aqui, mais para frente, fazer uma discussão, sim, de cargo largo, das diferenças. O engenheiro tem que ganhar mais que outros, o nível universitário. Temos que fazer esse debate. Não agora. Eu acho que esse é o problema. Agora quer fazer todos os debates de uma vez. Quer fazer a reposição dos 58%, quer fazer a discussão da carreira, quer fazer a discussão de remuneração, em parte por culpa do governo empurrar a goela abaixo, claro, sempre assim. Toda reestruturação é assim. Ele empurra. A capacidade Por favor, de dialogar, a gente tem mais ou menos conforme um governo ou outro. E a capacidade de dialogar também depende da capacidade que a gente tem de demonstrar força. Eu acho que é essa que é a questão. E assim, a gente sabe que você consegue organizar alguns setores a cada 5, 6 anos, que é na hora da reestruturação. Então, assim, e no caso de... Eu acho que teve uma questão de falar do Kleber falou de ser... Alguém falou de ser optante, obrigatório. Parece que no federal foi obrigatório. Foi obrigatório. Não teve opção. Né? Foi para todo mundo. Esse é optante. O pessoal vai dizer, não, mas é optante. Eu não tenho outra opção, vou optar. Né? Pode ser isso. Aí teve uma pergunta, se o pessoal no S13, aposentado, vai estar satisfeito. Eu entendo que uma parte que ganha menos de 11 mil, ou menos que isso, menos de 10, 9 mil, vai estar satisfeito. Essa que é a questão. Porque ele faz isso, e tem uma parte que ganha mais, e não vai estar satisfeito, óbvio. Tem uma parte que não vai ter nada agora, vai para o Q14, porque já ganha 12 mil, e até 2016 vai ter R$ 1.200. E aí entra na questão, R$ 1.200 não repõe a inflação dos próximos 2 anos. Né? Então, assim, no limite, pelo menos que optar, vai ter no mínimo R$ 2.200 no Q14, né? Com o pessoal que tem 2 anos. Isso satisfaz? Óbvio que não. Então, você tem diferença. Agora, dizer... O que eu acho que o problema maior disso, que cria-se uma ideia, assim, todo mundo que está no S13 vai ser contra. Essa não é a realidade. E também não é o debate. O debate é isso. O governo fez essa proposta e anulou qualquer possibilidade de discussão de fazer uma questão linear. E a gente fala, também temos dificuldade de fazer discussão linear pelos problemas que a gente apresentou, tanto para o agente de apoio, quanto para o engenheiro no início de carreira. Tá, não, essa é outra questão. Isso. Outra questão que você colocou é a questão de ir para o Q17. Vários sindicatos propuseram ir para o Q17. A gente não pensou só no S13, a gente pensou no S12, no S11, no S10. Nós fizemos uma proposta que foi a única que o governo pegou e falou assim, isso daqui, juridicamente, não tem problema. Porque a gente não pegou o tempo da pessoa, pegou o tempo que cada carreira leva para chegar num determinado lugar e fizemos um paralelo. Fizemos um enquadramento por isso. Não aceitou, não rejeitou. E vou dizer, não houve unidade em torno dessa proposta. Não houve. Tá? Não houve. A Cira falou da aposentadoria, já falou por ela, já falou. Se você comparar as duas carreiras para quem inicia, a diferença é muito grande na proposta, por isso que ela acaba atraindo, em parte, porque ela permite uma composição de proventos para a aposentadoria pela média maior. Né? Um dos cálculos primeiros que foi feito aí de um caso específico dava o dobro, né, entre a proposta atual e a proposta que está sendo feita. Entre a carreira atual e a proposta que está sendo feita, a pessoa trouxe para fazer as contas, fez as contas dela também e chegou ao dobro na aposentadoria, pensando nos 80% dos maiores salários. E aí isso tem a ver com a questão de ingresso e manutenção, já vou encerrar, né, da carreira, que é isso, que tem a ver com a questão do salário do médico. Né, nós estamos falando de ingresso indo para R$ 12 mil, 40 horas. Não é o ideal, mas se não tiver essa proposta, não adianta que você não traz médico para cá. Não adianta, não vai trazer. Engenheiro, eu entendo a mesma coisa, mesmo que seja abaixo do piso do engenheiro. Né? Então, nós temos essas coisas para assumir. O PL 311, para a gente, mais que é uma afronta, né?
porque ele vem num momento tão delicado, tão diferido, uma falta de, no mínimo, de habilidade ou de desprezo mesmo com a gente de mandar esse PL 311 para essa casa. A gente tem o mesmo entendimento. Acho que é isso. Wilson? Bom, pretendo não usar meus 3 minutos também, que agora a gente está até com um pouco quórum. Bom, eu acho que, primeiro, na Câmara Municipal e no Tribunal de Contas, a hora que vocês, se por acaso se defrontarem com essa questão do subsídio, eu acho que a probabilidade de vocês poderem negociar, até pela própria característica das casas, é muito maior do que nós teremos ou teríamos ou tivemos no Executivo. Tá? Então, eu acho que até um modelo de transição, como eu falei, porque o que eu disse? A transição seria necessária para quê? Para tentar minimizar as ilegalidades. Porque toda essa discussão que nós estamos fazendo aqui são as ilegalidades cometidas ao longo do tempo por todos os governos, trouxeram uma distorção salarial aos funcionários todos, que, junto com a questão inflacionária, que a redução da inflação permite visualizar com mais clareza, mas não resolve. Tá? Por quê? Porque os nossos colegas lá de Brasília, mas do governo federal, estão falando, mesmo com uma inflação mais baixa, também está havendo perdas. E aqui nós estamos percebendo a mesma coisa. Então, talvez na Câmara e no Tribunal, se houver a discussão do subsídio, haja a possibilidade de haver uma discussão. Porque no Executivo não houve possibilidade de discussão. Na realidade, não é opção, é coação. Tá certo? Agora, alguém falou da defasagem em relação ao mercado, isso o subsídio não corrige. O subsídio, ele vem apenas tentar deixar mais transparente a questão salarial nas carreiras para as quais for implantado. Tá certo? A questão dos aposentados também não muda significativamente, porque quem entrou de 2003 até agora, que não tem paridade, pode ter integralidade, mas não tem paridade, as carreiras que estavam aí, o camarada também tinha possibilidade, ou que ainda tem, de sexta parte, quinquênio, incorporação de cargos, etc. Muito embora o Sérgio tenha lembrado a questão de incorporação dos cargos, muito mais por uma política de reposição salarial do que por uma política de gestão, mas ainda existe essa realidade que poderia ser utilizada ainda na situação atual. Segurar o pessoal aqui, fazer retenção, vai depender do desempenho da economia e vai depender de que modelo de Estado vai ser adotado tanto na prefeitura quanto em outras áreas, porque nós estamos num momento de transição, tá certo? De que Estado é necessário, até o rapaz aqui, independente de ser neoliberal ou não, o fato é que modelo de Estado o Brasil tem que optar, tem que fazer uma opção, e eu acho que isso depende também de nós, servidores públicos, assumirmos uma postura de que modelo de serviço público nós queremos oferecer à população. E aí a questão não é subsídio, não é padrão de vencimento, não é quinquênio, sexta parte. A questão é, o Estado brasileiro está servindo a população? Nós, servidores públicos, estamos nos mobilizando para mostrar que é possível um serviço público melhor? Eu tenho a impressão que ainda não. Mas nós vamos precisar fazer isso. Por quê? Porque a pressão do setor privado, do grande setor privado, é se apropriar o máximo possível do Estado, e isso não é só no Brasil, isso é uma questão internacional. E nós, servidores públicos, estamos numa posição passiva em relação a isso. Essa questão que nós estávamos falando agora há pouco, de que existe um decreto, um decreto em São Paulo, na União também deve ter, porque isso é uma legislação federal, que garante a reposição das perdas inflacionárias para os contratos, mas não prevê essa reposição para o principal contrato, que é o contrato de trabalho que o município, que o Estado, lato sensu, tem com os seus servidores, nós precisamos pensar nisso. Então, essa apropriação do Estado pelo privado, nós temos que estar atentos a ela e nós precisamos trabalhar nesse sentido. Quanto à questão de atender a maioria que o nosso colega sociólogo colocou, essas divisões, até pelas transições de modelo, ainda vão ocorrer talvez não só agora, mas durante um tempo, porque quando você tem propostas, e às vezes não é proposta, como eu disse, é coação, você leva a uma assembleia em que a maioria dos representados nessa assembleia é de pessoal de início de carreira que tem um quinhão maior na repartição do bolo salarial, aí é democracia, vence a maioria. Tá certo? Obrigado, Wilson. Aproveitando a fala do Wilson,
Eu acredito, exatamente, ele resumiu bem o motivo dessa discussão. Em vindo o subsídio, nós estaremos um pouco melhor preparados. Quero aproveitar também a fala do Wilson, quando ele se refere ao contato das categorias do sindicato com a sociedade civil, né? Sociedade civil organizada, para que a gente resgate o papel das nossas instituições e as nossas funções também. Então, nós temos que mostrar para a sociedade que nós produzimos, que nós temos bons produtos e que, eventualmente, ocorra algum boicote, algum cesseamento desse produto, como eu não vou citar nenhuma instituição específica, mas se há uma demora de 10, 15 anos para apresentar um produto elaborado por um funcionário público, um servidor de carreira, que fez isso em 10, 20 dias, há uma defasagem, há um problema aí que a gente precisa resolver. E quero aproveitar também a fala do João, que você se referiu a 151, a Convenção 151, é muito importante isso da OIT, que veio por intermédio de um decreto internalizado no Brasil, por um decreto da Dilma. E eu quero lembrar que isso é uma grande força que nos unifica, porque ela dá, digamos assim, um título de crédito para o sindicato negociar. Porque aí não fica jogado ao bel prazer, não fica jogado a entendimentos subjetivos da administração. Aí passa a ser um título de crédito, passa a ser um aval, né, alguma que você entra na justiça e você ganha. Então, esse é um grande lance que a gente tem que nos unir, nós temos que nos unir para que isso, em que pese, basta o decreto, mas vamos tentar regulamentar aqui no município de São Paulo, que daria uma força um pouquinho maior. Para segurar de vez, né? Ou pegar um parecer, isso é um compromisso que nós devemos assumir. Acredito, o debate foi de bom nível, agradeço os debatedores, muito obrigado, Oswaldo. Wagner, Sérgio, Wilson, e acredito que estamos todos um pouco mais informados do que é o subsídio, para que não sejamos pegos de surpresa. Obrigado a todos. Valeu, obrigado. Obrigado. Muito bom, Paulo. Agora, eu acho que... Nossa, aqui 30 segundos. Você acha que vai dar? Obrigada, Sônia. Eu levo o computador e esse fio, né? Deixa eu agradecer. Não foi o aqui a gente está querendo aqui a gente quer juntar forças, a gente não quer se dividir. Mas eu acho que a gente tem a obrigação de o grande caso mundial de serviço. É aquela história do O ideal para o secretário geral resolver o problema de todo mundo, mas sabe que não vai. Obrigada, Sérgio. Obrigado a vocês. Tchau, beleza. Não sei se você tem Foi bom. Esse é o nosso problema. Quando a gente sai daqui, e abaixo.
Ué, porque eles que tiram a grana. É, sim. Não, lá não. Mas ela não vai mais ser. Eu não fazia ideia. Esse que você continuar. Estamos falando agora para a gente fazer um segundo. Gente, obrigado. Obrigada, Sônia, Sérgio. imagina, eu agradeço mais uma vez. Convenção segundo. Convenção Não é uma coisa Eu sou da delegacia sindical. Quem está no Sindicato Nacional não tem essa filiação aqui do Sindicato Nacional. Vai explicar para eles que não era pessoal. Mas estão participando dos debates sobre Você vai cumprir os 15 Vou embora. Vou fazer. Tchau, gente. Essa avaliação de gente. Obrigado pela Eu sou contra, até sou favorável ao salário do palestrante.